Gente, a live de hoje é para você que trabalha em times, para você que é empreendedor, que tem um negócio, que tem uma loja, para você que é representante também, que trabalha com equipe de vendas. A gente vai falar sobre como manter os times alinhados e engajados nesse momento. É muito importante isso, né? A gente vai conversar com a Janaína Manfredini. Ela é uma especialista em evolução e em estratégias de negócios, fundadora da Effecta Coaching e parceira na evolução estratégica das empresas. Então vai ser incrível essa conversa. Pessoal, enquanto isso, vão me dizendo aqui embaixo se vocês Oi, acho que agora... se vocês são representantes, se vocês são empreendedores ou varejistas. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, querida, tudo bem, Cami? Tudo bem também. Seja muito bem-vinda à live Grupo Elian. Obrigada eu por agradeço, aceitar o seu convite. eu agradeço o convite e a oportunidade. Essa nossa parceria também é bem importante para mim, sempre. Que bom, muito obrigada. A gente está muito feliz em te receber aqui. Tem muita gente querendo conversar com você. E eu tenho certeza que os próximos minutos aí, os nossos próximos 30 minutos vão ser incríveis. Muito obrigada. Obrigada. Vamos contribuir. Jana, então para a gente começar aqui, né? Como que você vê o cenário agora entre a gente continuar administrando as nossas atividades, né? As demandas que a gente estava tocando até então, ter que fazer a quarentena, ou seja, trabalhar de casa e administrar essa demanda também com as equipes, com os nossos gestores, né? Quem tem uma loja com as equipes de venda, quem é representante com os seus clientes, né? Como que tu vê esse cenário agora? Cami, eu vou te dizer que eu me preparei muito dos meus clientes para esse momento. O que a gente não esperava é que ele ia vir de uma forma obrigatória. Então, nem todo mundo teve tempo de se preparar para isso desta forma. Os gestores que já estão com os times em desenvolvimento, que já trabalham mais em parceria, com mais autogestão, com mais autonomia, porque se desenvolveram juntos o tempo todo, vão ter mais facilidade nesse momento, principalmente com o que é de processo, de entrega, de projeto, né? Os gestores que estavam caminhando ou ainda muito centralizadores, com muita demanda de precisar acompanhar tudo muito de perto, isso já foi feito, vão ter um pouco mais de dificuldades. Mas essa é uma grande oportunidade para a gente fazer isso, porque a gente precisa de maturidade para esse momento. E é claro, a gente precisa ainda administrar uma coisa que veio junto, que não estava no script, que é toda essa tensão que vem com a pandemia e a falta de opção que a gente tem. Quer dizer assim, agora é dar ou desce. É o momento de se reinventar, né? É o momento de se recriar, é isso. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas que se permitirem repensar e recriar vão encontrar maneiras incríveis de fazer e entregar melhor ainda. Mas vamos precisar dessa reflexão. Jana, isso vale para todo mundo ou é só para quem é gestor? Cara, isso vale para todo mundo. É que o papel do gestor é muito de dar suporte para todo esse processo, né? Porque o gestor pode atrapalhar, né? Por exemplo, se o gestor, o meu gestor não entender o momento da minha equipe e como eu vou trabalhar com ele, e ele não estiver entendendo isso, isso também pode atrapalhar. Então, assim, o papel do gestor é muito de ajudar e contribuir. Por isso é importante a gente falar com esse cara. Entendi. Jana, liderança à distância funciona? Me conta aí, o que tu acha? Liderança funciona muito, muito. O que não funciona é chefia. Esse é o problema. Porque a chefia funciona com aquele controle do olhar, né? Se eu não estiver junto, nada acontece. A liderança funciona porque ela vai acontecer porque as coisas estão combinadas, porque o time está ajustado, porque o time está alinhado, porque todo mundo sabe para onde estamos todos indo, o que precisamos fazer cada uma dessas partes do time e como a gente vai entregar. E ainda mesmo à distância, a gente se apoia. São as conversas inspiradoras, né, que a gente precisa ter agora, né? Sempre. Porque hoje, um gestor, ele vai precisar manter a rotina que ele tinha. Por exemplo, imagina que ele tinha uma gestão de conversa com o time uma vez por semana.
É importante que ele mantenha isso. Talvez ele vá ajustar os horários, né? Vamos ver que talvez ele tinha uma conversa no final, ou ele tinha uma rotina de que no final do dia algumas pessoas passassem o status de algumas coisas para ele. Isso vai ser importante acontecer. Talvez hoje, Cami, aquilo que a gente fala muito do one-to-one, do face-to-face, do individual com as pessoas do teu time, as diretas, né? As pessoas diretas do teu time, porque se tu for um gerente, tu tiver supervisor, tu vai trabalhar com os teus supervisores, não com todo mundo que trabalha com supervisores, né? Essas individuais vão ser mais importantes do que nunca para que a gente realmente saiba como as pessoas estão lá na outra ponta. Porque a gente precisa cuidar para que a gente não aumente o nível de pressão, porque ele já é grande até por conta do que é fato. E que a gente daí não é problema, é um fato, né? A gente tem uma pandemia, as pessoas estão inseguras, elas estão inseguras, inclusive quanto ao seu emprego. Então, o gestor, de certa forma, o mais próximo que for possível combinar, vai ser bom. Cami, com isso, eu te falando isso, eu me lembrei de uma coisa. O gestor que é chefe, ele vai apavorar, porque ele não tem o controle de... Pode correr o risco de querer estar junto o tempo todo. E querer saber, e aí, como é que tá? Se ele quiser saber como tá junto o tempo todo, ele não deixa ninguém trabalhar também. Então, isso vai ter que ser um equilíbrio importante. Tá certo. Ô, Jana, e na prática, né, pra gente pensar bem no beabá, né, disso, né? Porque, por exemplo, eu estou também já de home office, né? O Grupo Elian tá trabalhando com uma equipe em home office para segurança de todos os colaboradores, né? Como é que eu posso me organizar para que esse alinhamento funcione à distância? Sendo eu, por exemplo, uma gestora para minha equipe ou eu um colaborador para o meu gestor? Isso. Uma das coisas que a gente precisa saber é que, estando em casa da maneira que nós estamos, né? A gente nós não nos organizamos. Então, para trabalhar, sair todo dia de casa para trabalhar, você se organizou a tua rotina, o horário que tu vai sair, talvez o horário que tu vai cuidar das coisas que são da casa. Tu tens uma rotina que envolve toda a tua vida para poder sair para o trabalho e voltar do trabalho. E essa rotina a gente vai precisar mudar, porque, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso, agora ficou tudo comigo, toda a parte da casa, da comida, não comigo, com a comunidade que vive dentro da minha casa, né? Mas a gente precisa se reorganizar para isso. E aí, a gente organizou isso. Aí a gente precisa organizar o tempo que a gente vai estar disponível para trabalho. E é importante que a gente saiba, muito mais do que o tempo, qual é a minha missão. Então, eu preciso do meu gestor que ele reveja, né? Então, queridos gestores, revejam as atividades, criem as prioridades, compartilhem com tranquilidade com o seu time, para que todos saibam o que precisam fazer, né? Para que todos saibam o que eles precisam te entregar. E também combinem, porque vai ter que ser um recombinado das rotinas, né? Então, Quais agora são as a gente tem que revisar também o nosso dia a dia. Não vai ser exatamente o que a gente fazia quando estávamos no escritório, né? Não vai. Né? Imagina, por exemplo, que a gente vê mãe no Instagram fazendo isso, né? Postando a foto com o bebezinho. Sim. Então, assim, cara, o bebezinho faz parte daquela mãe agora, nesse momento, nessa rotina de trabalho também. Então, como é que ela vai administrar? Então, se o pai está em casa também, ela vai ter que fazer um combinado com o pai também. Então, é importante, inclusive, com os gestores, e eu acho que esse é o momento maravilhoso, porque a gente não vai ter opção, de a gente entender o ser humano, o profissional, na total integralidade. E saber lidar com isso para que as pessoas tenham uma permissão de viver integral e equilíbrio. Porque a gente vai precisar muito disso agora. Verdade, né? Equilíbrio é a palavra também a agora, palavra. Né? A palavra. Jana, me conta um pouquinho, daí indo realmente para o que a gente precisa fazer. Porque agora eu entendi, então, que o gestor ele tem que entender muito bem quais são as prioridades, qual é o nosso propósito, o que cada um vai fazer, né? Ter isso bem claro e compartilhar isso com a equipe da maneira mais
transparente possível, né? Sim. Para que todo mundo fique bem alinhado sobre o seu papel frente a esse momento. Qual que é a rotina necessária para a gente manter o time alinhado, ou para que eu, como colaborador, eu como um representante, ou uma força de vendas, eu consiga me manter alinhado aos objetivos? Eu acredito que sem uma pré-agenda, a gente não vai conseguir fazer. Então, agora a gente precisa, como se a gente imaginasse a agenda do nossa semana aberta e colocasse nela quando a gente faz cada coisa. E dentro do período que a gente tem normalmente para trabalho, que aquilo fique como o máximo disponível para isso possível. A gente não pode esquecer, Cami, que nessa rotina a gente precisa ter tempo para descansar. E aí a gente tem que cuidar com o WhatsApp que roda 24 horas por dia, para que a gente realmente, efetivamente, pense, eu preciso mandar isso agora, vai fazer diferença, né? A gente precisa ter precisa ter tempo até para se divertir, sabe? Ontem eu fiz um jantei com as minhas amigas. Percebi que algumas estavam meio tensas, e eu disse, vamos fazer o nosso jantar. A gente costumava fazer um jantar uma vez por mês. A gente fez, cada uma em sua casa, a gente jantou junto, porque a gente vai precisar fazer isso. Que você tenha o período que você tenha com a sua família, porque daí o resto tudo faz ainda mais sentido. Tu tá muito mais próximo de conseguir te dedicar ao possível. Outra coisa, Cami, nos primeiros dias é adaptação. Aí a gente entra no ritmo. Então, importante se veste, né? Tira o pijama, porque o pijama dá a sensação. Se veste. Quem gosta de andar maquiada, anda maquiada. Passa o hidratante, eu digo, isso vale para homens e mulheres, como se fosse um carinho, porque a gente está precisando disso, né? Te programa qual é a hora, prepara um lugar onde tu vai trabalhar, avisa as pessoas, quando eu estiver nesse lugar é porque eu preciso de foco, então interrompa se for realmente necessário, né? Tenha a tua lista de prioridades, o que tu queres fazer, o que tu precisa fazer, quer dizer, te organiza para trabalhar. Se a gente não se organizar, o bicho da preguiça engole a gente. Isso é verdade, né, Jana? Eu venho sentindo muita necessidade de ter um espaço para o meu trabalho, bem focado, para que eu saia do ambiente de sala, que eu tenha realmente um lugar reservado para poder fazer isso. Legal. E outra necessidade que eu senti também foi de fazer uns combinados com o meu time. Então, tal hora, todos os dias a gente vai se reunir para conversar, para alinhar os próximos passos, resgatar o que já foi feito e realmente estar muito próximos nesse momento. Então, eu venho fazendo isso com o meu time e sinto que a gente está muito alinhado, muito engajado, que todo mundo está indo para o mesmo caminho. E isso é delicioso, tá aqui, por né? acaso, Juliana, a Sami, o pessoal tá aqui, compartilha aqui comigo, aqui embaixo, se tá funcionando aí as nossas reuniões todos os dias. Isso, e é muito legal, Camila, porque quando a gente vai fazendo os combinados, a gente também sabe o que funciona e o que não funciona para a gente poder fazer as adaptações. E a gente, como gestor, esse é um papel agora da gente ser muito observador. Porque o que a gente quer é que todo mundo esteja bem, para que o trabalho esteja bem, o resultado esteja bem, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar e acolha as pessoas nesse sentido integral. Isso não quer dizer que a gente não precisa das atividades, né? Elas precisam acontecer. Mas todo mundo engajado vai ser muito mais fácil passar por tudo isso. E isso vale também para quem é representante, né, Jana? Para quem tem uma loja, certo? A gente pode criar esses momentos todos os dias de foco total, certo? Num espaço separado. Combinar com o meu cliente, talvez, alguns horários para conversar com ele. E, por exemplo, o representante, né? Alguns têm times, outros não têm times. Tudo que a gente falou agora vai funcionar para quem tem time. Mas o representante agora, ele precisa de muita organização. Inclusive para se manter em contato de uma forma suave e manter o relacionamento com o seu cliente, né? Porque aí, o que acontece? A hora que isso passa,
o cliente vai sempre lembrar dele de uma forma positiva. Esse cara estava sempre junto. Também o representante pode ajudar o varejista às vezes, porque o varejista, dependendo do porte do negócio dele, ele talvez esteja bem preocupado agora, né? E todos talvez, estamos, né? e aí assim, como fazer, talvez para ajudar ele a repensar o negócio dele, né? Porque, por exemplo, ele precisa continuar vendendo, mas as pessoas não vão mais na loja dele agora, porque no nosso governador e alguns outros mandaram ficar em casa, fique em casa, para o bem de todos. E como é que ele vai fazer para vender? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, se ele ainda não tem uma plataforma, se ele ainda não está vendendo online, se ele ainda não tem esse acesso, ele começa na estratégia bonsai, começa pequenininho, né? Nem que ele comece pelo Instagram, nem que ele comece pelo WhatsApp, pelo grupo de mãe, sabe aquela coisa? Mas que ele se disponibilize e ajudar ele a acreditar. Cami, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que presta serviço para mim há 20 anos, que é a minha manicure. 20 anos de relacionamento. É óbvio que ela tá super preocupada porque a renda dela simplesmente parou, certo? Parou. Mas eu sei de algumas habilidades incríveis dela. Por exemplo, a cozinha muito bem e mora num condomínio. Gente, tem tanta gente sofrendo com cozinhar todo dia em casa. E talvez até tenha medo de pedir alguma coisa no restaurante. Mas se souber que a comidinha tá sendo feita pela amiga, é capaz de comprar? Sim ou não? E isso poderia render alguma coisa de renda para ela. Mas o que ela tá na cabeça com as coisas negativas? As pessoas estão correndo no supermercado, tá todo mundo desesperado, não sei o quê. Eu digo, cara, oferece. Se tu oferecer, tu vai saber. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Teste. Agora é a hora. Testa. Parece bobinho? Testa. Às vezes a coisa mais bobinha é aquela que o cliente diz, nossa, eu não esperava por isso. É o mercadinho aqui perto de casa, que não tem venda online, que está fazendo as entregas para a gente das coisas do dia a dia. Então... É estar disponível também, né, Jana? Eu acho que esse momento de home office, ele não é de isolamento, ele é isolamento físico, mas ele não é de isolamento de relações, né, de serviços, né? E a gente precisa acalmar a mente para que a gente possa pensar nas soluções diferentes. E outra coisa que é legal é a gente se manter em contato com outras pessoas. O que você está fazendo, o que está funcionando, me conta. Então, assim, manter os networking, os cafés com as pessoas que a gente admira, agora é ainda mais importante porque ajuda nas criatividades. Ô, Jana, e conta para mim, quais são as dificuldades iniciais dessa organização? Porque a gente está falando muito de organização, de se reinventar, de trocar ideia com as equipes, né? Quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter? Primeira coisa, quem já vivia isso como rotina... Tô tomando chá, viu, gente? Quem já vivia isso como rotina vai ter menos dificuldade. Quem não tinha, precisa ir encontrando isso, né? Então, coisas que a gente deve cuidar. Tudo que a gente tem receio de não ser muito bom, a gente deixa para depois. Então, puxa para primeiro, sabe? Põe isso na frente. Não deixa a coisa... Deixa aquela parte que eu tenho medo de não ser muito bom lá para o fim do dia. Não, puxa para o começo. Pesquisa, pergunta, conversa com as pessoas. Pede ajuda para o gestor e diz, cara, eu estou com dificuldade nisso. E o gestor precisa saber ouvir isso. Sabe? É muito legal quando a gente trata, quando o gestor entende que o papel dele é fazer com que todo o time funcione melhor. Então, se o time te pede ajuda, é porque você já faz isso. Se o time não te pede, oferece. Exatamente, a proximidade, né? Estar juntos, né? Também. Jana, eu tinha entendido também, né, nas nossas conversas antes dessa live, o cuidado também com o perfeccionismo, né? Com a burocracia excessiva, né? A gente tem que, nesse momento, entender que a adaptação é necessária. A gente precisa revisar os nossos processos. Às vezes, o que a gente fazia no nosso dia a dia, né? De estar próximo, ela pode continuar de outra maneira, né? Eu tenho que estar aberto a essa mudança, né? Tem. Agora, o feito é melhor que perfeito, mais do que nunca. Porque a perfeição vai vir depois, com o tempo. E a gente não teve esse tempo ainda e não vai acontecer. A gente vai sair do isolamento antes disso. Então,
uma das coisas que a gente, tanto como profissional para propor para o gestor, mas como gestor, é a gente avaliar se a gente realmente faz o que é importante. Porque a maioria dos gestores por quem eu passei tem processos e às vezes relatórios, por exemplo, que ninguém usa. Então já faz tipo uma faxina nessas coisas, diz, cara, isso aqui não tem tanta importância mais. Porque a gente precisa cuidar com o detalhismo demais. Porque a distância, talvez isso não vá funcionar. E vai gerar insegurança. Mais insegurança do que a gente vive hoje. Então, assim, é importante que a gente deixe para as pessoas, claro, vamos fazer. Não quer dizer que tem coisas que a gente não pode abrir mão e isso precisa estar claro para todo mundo. Então, esse tipo de conversa precisa estar feito, sabe? E talvez no final do dia, Cami, uma rotina legal que pode ser, é uma troca que pode ser tanto uma conversa assim, ou uma troca de WhatsApp, do tipo, o que valeu a pena no dia, o que você poderia ter feito diferente, legal, né? Legal. O que eu posso fazer amanhã para ficar melhor, sabe? E ainda no final pode ser assim, ó, eu quero dar os parabéns para fulano que funcionou muito. Essas 4 coisinhas podem ser uma baita ferramenta para você saber e medir como as coisas estão indo e já programar que cada um responde sobre si, né? A pessoa já assume uma responsabilidade de amanhã eu vou melhorar isso. Jana, dentro desse ponto, eu acho que é muito interessante a gente abordar também que as reuniões coletivas, elas têm que acontecer todos os dias, num horário programado, né? Mas as reuniões individuais também têm que acontecer, né, Jana? Tem. Vamos lá. Eu não gosto de nada de que, assim, ó, que é obrigatório. Porque para alguns times, reuniões todos os dias vai funcionar bem. Para outros times, ela precisa... Tem gente que, dependendo da batida, precisa se encontrar no começo da manhã e no final da tarde. Tem gente que precisa, que se encontrar uma vez por semana tá ótimo e mantiverem o contato de outra forma. Então, cada equipe precisa encontrar o seu jeito. Não ter isso pode ser perigoso nesse momento, porque a gente vai se desconectar, né? E desconectado a gente não mantém alinhamento, tá? Os individuais é que eu acho que mais do que antes são muito importantes. Também pode ser combinados, mas é importante que o gestor cheque como estão as pessoas do seu time, além do trabalho, né? Além do trabalho, além daquilo que a gente está trocando todo dia. É saber dizer assim, cara, me diz, como é que tu está lidando com isso tudo? A gente precisa estar isso. E aí tem uma coisa que a gente ouve e é até um pouco, mas é bastante responsabilidade para o gestor. As pessoas... O gestor precisa estar fortalecido e ele precisa encontrar quem vai fortalecê-lo se ele precisa de ajuda também. Porque se você perceber o seu gestor duvidando, muito inseguro, tu não tem no que acreditar. Então, nós como gestores, a gente precisa ir buscar informação, a gente precisa buscar as melhores práticas e a gente precisa buscar apoio se precisar, seja no nosso gestor, seja na nossa rede, né? Lembrando que quem é gestor, né, Jana? São nós gestores, um representante é um gestor, um empreendedor é um gestor, um dono de um negócio, de uma loja é um gestor. É um gestor. E um profissional, por exemplo, eu não tenho cargo de liderança, tá? Você é um gestor tanto da sua vida, quanto da sua carreira, quanto do projeto que você assumiu como responsabilidade, sabe? Então, e gestor, eu uso essa palavra porque assim, ó, o líder, o chefe manda, cobra e a gente obedece, certo? Que é o que hoje não cabe mais. O líder, ele inspira, ele encanta, ele te traz junto, ele te motiva, ele aciona a tua própria motivação. O gestor, ele faz tudo isso junto. Ele gere as atividades, os processos, as pessoas e inspira. É disso que a gente está falando. E tu pode ser gestor em qualquer posição da empresa. Você só precisa ter essas características, esses comportamentos. Por isso que eu digo, nem todo mundo que tem cargo tem esses comportamentos. Mas
Mas a gente consegue criar Agora, esses comportamentos. isso, agora a gente precisa, esses gestores precisam entender essas necessidades para se transformarem, porque eles possivelmente não sobreviverão a isso. Nós não estamos falando dos seus negócios, nós estamos falando que o modelo de gestão que não é inspirador, que não gera autonomia, que não desenvolve as pessoas, que não gera parceria, provavelmente não se sustenta mais. Ô, Jana, e como é que eu mantenho a minha equipe motivada, engajada com os objetivos que a gente precisa fazer nesse momento tão difícil? O que nos motiva, a gente tem algumas coisas que nos motivam. São a necessidade, os desejos e o que a gente vai realizar, do que a gente faz parte. Então, o momento mais importante agora é a gente fortalecer o quão grande é aquilo que a parte pequena que cada um tem. E quanto isso é importante para o todo. E hoje nós já não estamos mais falando do quanto isso é importante para o negócio, para o seu NPJ para o qual você trabalha. Nós hoje estamos falando do quanto isso é importante para o Brasil. Porque o nosso Brasil precisa dessa nossa força. Né? Agora é todo mundo junto. Cada um no seu papel, né? Cada formiguinha com seu papel. É juntos que a gente vai levar isso sim. E é claro que a gente vai sair dessa mais forte ainda, porque presta atenção em quanta gente está se disponibilizando para contribuir, para participar, para compartilhar. Então, isso é muito legal. A gente tem muita opção disso e também é importante que a gente coloque isso na nossa agenda. Aprender coisas novas. Como fazer esse momento desse limão uma limonada. É verdade. Jana, eu acho importante a gente relembrar também, todo mundo que está participando aqui, que uma das ações mais importantes para o time estar engajado, né, todo mundo motivado, é que cada um tem um objetivo muito claro a se fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso tem que estar muito bem organizado. Né? Todo mundo tem que saber o que faz, como vai fazer, ter recursos para isso, né? E pra também isso, conseguir, né? Que a gente consiga, como gestor, acompanhar essa evolução, né? Todo mundo tem que fazer parte de algo, né? Todo mundo precisa fazer. Por isso que o gestor precisa saber dividir bem quais são as atividades, deixar claro, né? As responsabilidades, acho que é melhor, deixar claro o papel disso, o porquê que isso tudo é importante. E a gente falava sempre de uma metodologia que é de um cara que chama Simon Sinek, que a gente chama de círculo de ouro, que o gestor explica o porquê da importância daquilo que precisa ser feito. Depois, ele pode perguntar assim, como vocês imaginam que seja a melhor forma de fazer? E aí, o que precisa ser feito? Quando o gestor traz o porquê, o como e o que foi construído coletivamente, a motivação, ela é, tipo, eu fiz parte disso. Eu sei porque eu fiz parte, eu me comprometi com isso. Eu não me comprometi com o meu gestor, eu não me comprometi com a minha empresa. Eu me comprometi comigo nesse negócio. Então, isso é muito importante, sim, Cami. De novo, é coletivo, né? A gente está falando coletivo. E não é... Gente, eu sei que é por um motivo mais doloroso. Mas é a forma que talvez a gente tende a acelerar essa maturidade de gestão e profissional que a gente precisa ter. Exatamente, exatamente. Ô, Jane, a gente está falando muito do gestor para o seu colaborador, né? Do representante para o seu time, de clientes também, ou os seus parceiros, o dono de uma loja também para a sua força de vendas. Mas como que eu, como gestor, né? Fazendo da minha equipe e eu sendo o meu próprio gestor, como é que eu me mantenho motivada agora se essa pressão tá enorme, se todo dia as coisas vão mudando, se eu preciso passar segurança para o meu time, colocar todo mundo indo para o mesmo caminho? Como é que eu me mantenho motivado de verdade? Cami, eu acho que um gestor de verdade, ele tem noção do tamanho da responsabilidade dele. E olhar para essa responsabilidade por todas as pessoas que impactam, isso por si só é motivador.
Eu ouvi um médico, porque eu pergunto, né? Eu quero saber como é que as pessoas que eu conheço estão. E quando eu lembrei dos meus amigos médicos, eu fui perguntar e eu ouvi um médico dizendo assim para mim: Jana, eu falei para o meu time, nós estamos indo para uma guerra. A gente não vai fazer um sprint, a gente não vai fazer uma corrida de 100 metros. A gente vai fazer uma ultramaratona. A gente está falando dos médicos, não é da nossa realidade. A gente vai fazer uma ultramaratona. Então, descansem agora, porque a gente está no sossego antes da tempestade. A gente vai cumprir a nossa missão, porque aquela que a gente se propôs. Vai ser difícil. A gente vai perder colegas pelo caminho. E a gente precisa manter todas as instituições abertas a qualquer custo. Porque os nossos e os dos outros, os nossos pais, os nossos familiares e os familiares da população vão precisar disso. Cami, um discurso desse, eu quase vi Mel Gibson em Coração Valente, sabe? Ele precisa ter sido muito líder gestor para que aquele time entenda o tamanho da responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade, ela deve já por si só nos motivar. Se você ainda tem dificuldade com isso, entenda a tua responsabilidade no todo. Entenda que quando tudo isso passar, tu vai sentir, caraca, eu dei conta. E eu acho que é importante a gente dizer, a gente vai dar conta, gente. Né? Por mais que é natural. Se a gente não tivesse preocupado, se isso fosse oba-oba, aí a gente estaria muito irresponsável. Não é isso que está acontecendo. A gente verdadeiramente, nós estamos alinhados. Então, pense no papel que tu tem, tanto para o teu time, quanto para a tua família. Pense no papel que isso tu tem dentro da tua organização e no Brasil. Isso por si só é grande o suficiente para nos manter fortes. Que show. Jana, se tu me permite contribuir também, eu acho que esse momento para a gente também se manter motivados é a gente utilizar a nossa rede de networking, os nossos parceiros, os nossos pares, quem tem uma loja, os nossos concorrentes mesmo, para a gente trocar ideia, para a gente ver o que está dando certo na gestão de outra pessoa, no negócio de outra pessoa. Eu acho que informação, troca de ideia é essencial para a gente conseguir pensar diferente, se reinventar, né? Acho que esse ponto, ele é muito importante, talvez tenha que estar na nossa agenda. Quantas pessoas eu quero conversar para saber o que está fazendo de bom? Quem eu quero ouvir, sabe? Deve estar, porque isso nos traz o que eu sempre digo que é referência e repertório, mas também nos inspira. E às vezes, Camila, tu usou, por exemplo, o concorrente. Cara, agora nós estamos tudo junto, né? Agora nós estamos tudo junto. Então, assim, vamos junto nessa. Olha, eu estou fazendo isso. Então, compartilhe o que tu está fazendo de bom e peça para as pessoas fazerem de bom. Use as tuas redes sociais muito mais para compartilhar desgraça, que assim, ó, a gente tem bastante já para compartilhar o que tu tá fazendo que ajuda, sabe? Olha, isso aqui tá funcionando muito bem, isso aqui, ó, aqui eu me perdi, quem me ajuda com isso? E mais do que nunca, os profissionais que tu admira, mesmo aqueles que tu nunca teve contato e que tu acha que nunca vão te responder, chama esses caras no LinkedIn, sabe? Chama esses caras nas redes sociais e diz, cara, eu vejo que tu faz isso tão legal, me fala um pouco mais disso que eu preciso entender para poder replicar, para me inspirar. Então, façam isso sim, porque isso nos motiva. E não precisa ter vergonha, né, Jana? Eu acho que esse momento é de se abraçar mesmo, né? À distância, mas trocar ideia com as pessoas. Se você não conhece a pessoa, adiciona ela no LinkedIn, adiciona ela no Instagram. Pergunta se pode conversar com ela. O máximo que vai acontecer é a pessoa não te responder, é o máximo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E tu disse, não precisa ter vergonha, gente. A gente não deve ter vergonha de pedir ajuda nunca. Vergonha de pedir ajuda é arrogância, mesmo que pareça que não. Então, assim, ó, tu tá precisando de ajuda, seja num detalhe, seja num momento, seja numa situação, seja num processo.
seja tu tá precisando conversar com alguém, eu tenho certeza que tu vai saber e identificar alguém que possa, naquele momento, contribuir contigo. E evitem as pessoas negativas. Evitem aquelas pessoas que dizem que não vai dar certo. Evitem gente que é reclamona. Saia dessa. Acho que isso é bem importante também. Que bom. Jana, antes você me contou, dentro disso que a gente está falando, que lá no seu perfil, né, aqui no Instagram, você está disponível para conversar com quem é empreendedor, certo? Certo. Como eu percebi que tem muita gente sofrendo nesse momento de adaptação, que principalmente que é o começo, eu me disponibilizei voluntariamente para conversar com esses gestores. E de repente, e é conversa individual, é 1 a 1, não vou usar a imagem de ninguém, né? A minha ideia é realmente contribuir. Então, assim, ó, num bate-papo, talvez eu já consiga identificar algumas coisas que ele pode fazer, eu posso dar algumas dicas, ou da ferramenta que eu uso, ou de uma metodologia que funcionou comigo, ou de uma metodologia que funcionou com alguns dos meus clientes, para que ele comece a facilitar um pouco esse processo quando ele precisa da adaptação, porque a gente vai precisar. Mesmo quem estava fazendo isso muito bem, já tinha os times muito maduros, desenvolveu seus times, tinha parceria, já até trabalhava com home office, agora é um momento que, mesmo que funcionava bem, está lidando com uma pressão externa que é diferente. Então a gente precisa disso. Que show, Jana. Incrível da sua parte. Eu fiquei muito feliz quando você me contou isso. Então, quis abordar isso aqui. Todo mundo que está acompanhando aqui a gente, segue a Jana lá no Instagram. Jana, qual que é o seu Instagram, por favor? @Janaína Manfredini. Me encontra no Facebook como Janaína Manfredini, me encontra no LinkedIn e encontra nas redes da Efecta Coaching. Então, na Efecta, tu também vai ter acesso, daí aí o meu time vai me passar isso, tá? Perfeito. Então, encontra qual foi a melhor forma que tu precisar. Perfeito. Então, pessoal, quem é representante, quem é dono de uma loja, quem é dono de um negócio, empreendedor digital, acessem lá os canais da Jana, aproveitem essa oportunidade, troquem ideia com ela, porque esse momento é muito valioso, né? Acho que quanto mais troca informação, boas práticas, melhor a gente vai conseguir ter essa retomada. E aí eu vou fazer uma provocação. Por que eu estou fazendo esta minha doação? Porque eu entendo que esse é o meu melhor e é o que eu posso fazer, certo? Mas cada um de nós pode se disponibilizar para alguma coisa. E é importante, tanto como as organizações, como os profissionais se disponibilizarem a se doarem algumas coisas. Eu brinquei que eu disse, eu não vou fazer compra para trazer tudo para dentro de casa e encher a minha casa e talvez fazer falta para alguém. Mas se eu precisar, eu vou vir nas redes sociais e dizer, estou precisando, quem tem sobrando? Quer dizer assim, vamos nos disponibilizar. Este é um momento bem importante para isso. Que show. Jana, vamos para as nossas perguntas, então? Pode ser? Bora. Pessoal, vocês estão gostando até aqui? Comentem aqui comigo o que vocês acharam desse presente que a Jana está dando para todo mundo que segue o Grupo Eliam, para quem é cliente, quem é representante, quem é colaborador, quem é líder, o que vocês acharam? Que legal. A Fran falou, reflexão que fica, estamos fazendo o nosso melhor. A Ângela colocou uma excelente oportunidade. A quarentena já está valendo a pena por essa oportunidade. A Paola colocou muito boa conversa. Ai, que delícia. O Eduardo colocou maravilhoso. A Ariana colocou show. O Xavier é um representante nosso. Que legal te ver aqui, Xavier. Que legal. Que legal. Ele é um gerente do Grupo Eliam. Que show. Que bom, pessoal. Vamos lá. Vamos para as perguntas. Jana, eu anotei aqui ao longo da nossa conversa que a Mariana, que está nos acompanhando, ela perguntou como lidar com outras pessoas que moram na casa onde eu estou em quarentena e interrompem meus processos de trabalho. Precisa ser muito combinado e conversado. Eu acho que essa é a melhor coisa, é amor e transparência, sabe? A gente precisa... Vamos lá. Nós estamos falando de que pessoas? Nós estamos falando de adultos? É amor e transparência. A gente está falando de criança? Gente, tá difícil para eles também. Então, a gente vai precisar encontrar formas, né,
Então, nem que seja revezar os adultos para estar muito mais com as crianças e tal. Mas a melhor forma é o amor e a transparência e cuidar muito com a minha inflexibilidade. Porque eu tenho que lembrar que precisamos sobreviver todos e que possivelmente todos nessa casa têm papéis diferentes. Então, é legal a gente fazer essas conversas e combinar, nem que seja, sabe? Eu sempre tive isso mesmo no escritório, que eu sempre trabalhei com todo mundo, e eu dizia, quando eu for para a sala de reuniões, a porta fica aberta, mas é porque eu preciso de mais foco. Então, você me interrompe se você precisar muito. Quer dizer, você já fez a pessoa refletir. É combinado. Eu acho que é um item bem importante. Além do combinado, é ter um espaço só seu para foco total, certo, Jana? Então, Cami, sim, eu acho que esse é o ideal. Mas o que eu tenho ouvido de algumas pessoas é que elas não têm esse espaço. Desse espaço que elas podem dizer assim, ó, isso é só meu aqui, ninguém entra. E ninguém vai entrar. Então, assim, vai precisar de combinado, sabe? Então, porque todos precisam. Os adultos precisam de maturidade para entender e as crianças vão precisar da nossa maturidade para poder entendê-los, porque para eles não está fácil também. Tá show. Jana, a Sara perguntou aqui pra gente também. Como faço para transformar essas dicas para o setor produtivo quando retornar às atividades? As dicas de rotina de gestão e as dicas de gestão, de desenvolvimento, quer dizer, estamos retomando. Meu, Sara, é maravilhoso isso, porque essas rotinas, essa questão de gestão, essa proximidade, ela te dá muito fluidez em qualquer área. Então, assim, eu tenho algum material, talvez tu possa entrar em contato comigo, eu posso te dar algum material sobre rotina de gestão, talvez tu possa tirar dúvidas comigo nas minhas redes sociais e a gente conversa. Eu te ajudo com isso, porque eu acredito muito nisso e funciona muito. A gente pode trabalhar muito intensamente e não precisa ser estressante, pode ser delicioso. Que legal, que legal. Jana, a Rosane nos perguntou, senti que minha produtividade caiu, não estou conseguindo focar. O que eu faço? É Rosane, né? Rosane. Rosane, eu não sei quanto tempo tu tá já em isolamento, mas os primeiros dias é bem natural que isso aconteça. Também não sei como é que está sendo a tua rotina com as outras coisas que a gente acabou tendo que assumir. O importante é que tu divida o teu dia, já que tu tem dificuldade, e preste muita atenção nas prioridades. Primeiro, as coisas mais importantes. E aí, algumas pessoas me perguntam, Cami, mas o que é a prioridade número 1? Prioridade número 1 é o que gera renda, né? Quando a gente fala de trabalho. Então, pensa nas tuas prioridades e entenda que é um pouco natural que a tua produtividade tenha caído, porque aí, observando isso, tu te percebe e vai fazendo os ajustes. Faz todo final do dia, porque valeu a pena o meu dia, o que eu podia ter feito diferente, o que eu vou fazer de diferente amanhã. Isso também pode te ajudar, Rosane. Tá certo. Jana, nossa última pergunta. A Daisy comentou com a gente hoje. Tenho uma loja, como meu time pode continuar trabalhando de casa? Como faço para eles saberem o que fazer? Então, a gente precisa entender, por exemplo, assim, ó. Como é que tu funciona até hoje, né? Tu tens um time de vendas, provavelmente, na loja. Eles não vão poder vender presencial, né? Como é que eles foram para casa? Eles têm alguma coisa que eles podem ajudar a divulgar? Ou quem pode estar na loja? Tu pode estar na loja? Então, tem alguma coisa que vocês podem divulgar, promover, trazer, e eles te ajudarem até com ideias de como fazer isso, até nas redes sociais? Isso é uma coisa. O teu financeiro, né? Como é que funciona? O meu financeiro já trabalha home office há muito tempo. A gente trabalha com tudo online, ela tem as responsabilidades, aquilo que eu espero dela, semanalmente, mensalmente, diariamente, e isso funciona e flui muito bem. Então, vai depender de quais funções tu tem e qual é já a tua cultura. Porque, por exemplo, se a tua cultura do financeiro tá tudo dentro do teu computador, não tem nada online, então, possivelmente tu vai se sobrecarregar neste momento até encontrar outras formas. E aí vocês podem, inclusive, e eu acho que esse é o momento, a pessoa que trabalha contigo pode sugerir
outras formas de adaptar e aí vocês combinarem como vão fazer as adaptações, mesmo em período de pandemia, né? Que show. Jana, adorei a nossa conversa. Eu também gostei muito. Contigo, aprendi demais com você. Obrigada pela Querida. disponibilidade. O Grupo Elian está muito feliz de poder ter essa oportunidade de compartilhar informação de qualidade com um time de especialistas. Então, muito obrigada. Parabéns mesmo, por esse isso. presentão que você está nos dando aqui para todo mundo que está acompanhando o Grupo Elian, para todo mundo que é cliente, quem é representante, quem é parceiro. Eu agradeço muito demais. Eu espero realmente ter contribuído, porque eu acredito que dá para a gente facilitar um pouco a nossa vida nesse momento que não é o dos mais fáceis do mundo, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada aqui o pessoal falando. Eu estou acompanhando alguns. Podem me chamar nas redes sociais. Eu respondo todo mundo. Claro que às vezes não dá para responder na mesma hora, então não gerem ansiedade, mas contem comigo, porque eu quero muito contribuir para facilitar esse momento, porque eu acredito muito nisso, tá? Que bom, Jana. Muito obrigada. Pessoal, Obrigadão, essa live, terminando aqui, ela vai estar disponível a partir de amanhã para vocês já, aqui no nosso feed no Instagram. Estará disponível também lá no crescercoelian.com.br, que é o nosso portal de conteúdo para o varejo, para falar de negócios, para falar de vendas. E também vai estar disponível lá no YouTube do Grupo Elian. Aproveitem esse momento para relembrar o que a gente conversou hoje e vamos fazer a nossa corrente de informação do bem. Vamos compartilhar esse conteúdo com os colegas, com os amigos, com os familiares. Todo mundo fazendo parte dessa corrente do bem, tá certo? Recadinho rápido. No dia 26, que é nessa quinta-feira, a gente vai ter uma live às 3 horas da tarde sobre gestão financeira para negócios. Importantíssimo. Muito importante. A gente vai conversar com a especialista Joyce Esperandio sobre esse conteúdo super rico. A gente vai falar sobre como se organizar, se você tem uma loja, o que a gente precisa fazer agora, como que a gente se prepara para os próximos meses também. Então, vai ser um conteúdo muito rico para você, tá certo? Conto com vocês aqui e aproveitem esse conteúdo que já está disponível aqui no feed do Grupo Elian, que fala sobre saúde, bem-estar, negócios e varejo, tá bom? Jana, novamente, muito obrigada. Pessoal, obrigada. Que vocês tenham Parabéns. gostado. Um beijo enorme, que todos estejam muito bem nesse momento e vamos juntos nessa, tá certo? Um beijo. Beijão. Tchau, tchau.